Oi, gente, tudo bem? Como eu havia prometido, né, para essa semana eu vou fazer a correção do restante da lista, lá da primeira lista, da lista 1, né, que eram 15 exercícios, fiz correção de 10 deles, hoje eu vou corrigir do exercício 11 ao exercício 15, tá? Para essa semana a gente vai fazer só essa correção, para a gente fechar essa parte modernismo brasileiro, e na semana que vem eu devo trazer alguma coisa sobre a arte goiana, sobre o circuito goiano e essas coisas, ok? Então, para essa semana, somente correção. Questão 11. Observe a figura, né? Então, aí na questão tem a imagem do Abapuru. A Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo, em 1922, representou um marco da cultura brasileira. Tarsila do Amaral trouxe a público, em 1928, a obra Abapuru, que passou a ser representativa do Manifesto Antropofágico. Esse manifesto, alternativa A, defendia a migração de europeus para diminuir a importância dos brasileiros. A própria imagem já denuncia que este não era o objetivo, né? Então, de forma nenhuma existe a ideia de enaltecer de alguma forma o europeu. Muito pelo contrário, a ideia de dar destaque para os aspectos nacionais. Alternativa B. Propunha a deglutição da cultura europeia, remodelada e devidamente enraizada à terra brasileira, sintetizada na conhecida frase "to be or not to be, that's the question". Essa é a alternativa correta. Vamos analisar. Propunha a deglutição da cultura europeia. Deglutição num sentido de absorver, né? Então, a gente deglute aquilo que a gente mastiga até conseguir engolir. Então, seria nesse sentido. A gente deglutir a cultura europeia, né? Eu tentar entender essa cultura, né? Até eu conseguir absorver isso de alguma forma. Mas, a partir desse momento, eu vou remodelar isso. Então, a partir do momento que eu conheço e que eu entendo a cultura europeia, eu tenho o poder de remodelar, ou seja, eu tenho o poder de modificar isso da maneira que me interessa. E devidamente enraizada à terra brasileira. É o ponto em que eles vão trazer esses elementos do Brasil, que vão estar presentes nas cores, nos temas, na própria construção das figuras, né? Sintetizada na conhecida frase "to be or not to be, that's the question", né? Então, aqui tem um resumo, na verdade, do pensamento aí que vai cercar o modernismo brasileiro. Aí nas outras alternativas, exaltava a cultura europeia e o transplante cultural e artístico do velho para o novo mundo, né? Muito pelo contrário, estou dizendo aqui que existe uma tentativa de valorização da cultura brasileira. Letra D. Valorizava a presença da cultura estrangeira no Brasil e também a manutenção de padrões arcaicos, né? O Manifesto Antropofágico, a própria Semana de Arte Moderna de 22, era, na verdade, um levante contra a arte clássica e os modelos arcaicos de arte. Letra E. Justificava a mentalidade subserviente e o sentimento de inferioridade do brasileiro em relação ao europeu. Muito pelo contrário, o movimento antropofágico propõe, inclusive, que a gente não só pudesse encarar a cultura europeia de igual para igual, a ponto de eu poder pegar aquilo e melhorar no sentido de trazer características que são únicas, né? Então, a alternativa correta da número 11, letra B. 12. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas do escritor Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e os outros artistas modernistas. Lembrando que a Anita tem um referencial expressionista muito forte, né? Então, assim, realmente ela estava pronta para mostrar o trabalho, mas não foi muito bem aceita aqui. Que é muito comum nos processos da vanguarda, tá? Alternativa A.
buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Então, a alternativa correta já é a letra A, tá? Veja bem, buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias. Se libertar daquele padrão neoclássico, né, que a gente já havia conversado lá no segundo ano, da formação da Academia de Belas Artes, do referencial dos artistas franceses, né, um referencial muito forte da Escola de Belas Artes francesa. Então, tentar libertar a arte brasileira desse padrão, valorizando as cores, a originalidade, os temas nacionais. De maneira um pouco diferente de um certo movimento do Brasil República, que tentava trazer uma imagem heróica do índio, mas que era uma imagem que remetia muito mais a uma estátua grega, greco-romana, por exemplo. Agora não, agora a intenção é de trazer aquilo que é genuinamente brasileiro, né? Aquilo que só tem aqui com o olhar do brasileiro sobre o Brasil. Letra C, aliás, letra B, né? Defendem a liberdade limitada do uso da cor. Já tá errado, né? A gente não pode falar de uma arte tropical com limitação de cor. Até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. Letra C. Representaram a ideia de que a arte devia copiar fielmente a natureza. Se a gente tem referencial de cubismo, se a gente tem referencial de expressionismo, não existe essa cópia mimética, né, que está sendo afirmada aqui. Letra D. Mantiveram de forma fiel a realidade das figuras retratadas. A gente entra na mesma questão, então não pode ser também. Defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. Não tem defesa de tradição acadêmica, muito pelo contrário, estão propondo uma ruptura. Letra E. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. Até o ponto em que se diz que buscaram liberdade na composição de suas figuras está correto. O problema aqui é quando diz que respeita limites de temas abordados, tá? Existe uma proposta de uma temática nacional, mas não quer dizer que seja uma limitação. Então, questão 12, a alternativa correta é a A. Questão 13. Explique em que contexto histórico se localizam as vanguardas europeias. Então, como eu havia dito na videoaula, como está lá no texto, as vanguardas elas coincidem, né, com a Revolução Industrial do início do século XIX. Tá muito relâmpago. E a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, a gente... Aliás, o final do século XIX, não do início. Então, as vanguardas elas vão começar com esse momento em que a Europa está num estado de ebulição, né? Com muita novidade, muita coisa acontecendo, e ao mesmo tempo passando pela tensão da guerra. Né? Então, é um lugar, é um momento em que se abre esse espaço para que os artistas repensem as formas de representação e comecem a propor essas novas maneiras de se representar. Aí aqui eu coloquei, eu juntei alguns fragmentos do texto, né, e dei uma melhoradinha. Então, como uma resposta mais completa, eu coloquei: o início das vanguardas se localiza no fervor da Revolução Industrial no século XIX e da Primeira Guerra Mundial no início do século XX. A sociedade passava por diversas transformações. Destacam-se os avanços tecnológicos, progressos industriais, descobertas científicas, dentre outros. Tudo isso influencia diretamente os artistas da época, que além de propor as inovações no campo das artes, foram diretamente contra os ideais da guerra. Ok? Questão 14. Aqui para fazer um resumão, né, de tudo. Na verdade é um estudo dirigido para vocês terem isso mais esquematizado. Explique quais são as principais características dos seguintes movimentos de vanguarda. Letra A, expressionismo. Eu respondi, eu peguei de acordo com o texto, tá? Calcado na expressão dos sentimentos e emoções, possuía um caráter bastante subjetivo, irracional, pessimista e trágico, justamente por enfatizar as mazelas e os problemas do ser humano, tá? Então, lembrando que expressionismo é esse movimento de dentro para fora do artista, né? Essa representação
dos sentimentos mais profundos, de como é que os artistas do período se relacionavam, por exemplo, com a guerra. A gente tem como exemplo o Edvard Munch. Letra B, Fauvismo. Fauvismo era um estilo muito que tinha uma certa pureza, né? Então eles estavam muito mais preocupados com as formas e com as cores, quanto mais vivas, melhor, sabe? Quanto mais puras, melhor. E sem uma preocupação de ficar muito calcado nas cores que estão na realidade. Então, coloquei aqui. O fauvismo foi um estilo de pintura baseado na intensidade cromática, simplificação das formas e utilização de cores puras, além de usá-las arbitrariamente, sem compromisso com as cores reais. Tá? Letra C. Futurismo. Futurismo ligado à ideia de progresso, né? Então não só tinha representação de máquina e essas coisas, mas muitas vezes representação da própria cidade, da cidade como metrópole, né? Então aqui tá. Futurismo. Suas principais características eram a exaltação da tecnologia, das máquinas, da velocidade e do progresso. Letra D. Cubismo. O cubismo era um movimento que tinha uma preocupação muito grande na forma de representar os planos, né? Então de segmentar a imagem, de fragmentar essa imagem, na verdade, e de representar ela com um olhar um pouco diferente dentro dessa fragmentação. Então aqui está, o cubismo foi um movimento artístico pautado na geometrização das formas e no abstracionismo. Então, a partir desse processo de fragmentação, de reordenação dos planos, é que eles conseguiram atingir essa sensação, né, de geometrismo e de abstração da figura. Letra E, dadaísmo. Gente, eu tive que parar o vídeo, porque estava chovendo tanto, começou a cair muita água na minha casa, eu tive que ele fechar as coisas. Mas vamos continuar. Eu havia parado em dadaísmo, né? Vou falar de novo. Dadaísmo. As principais características do dadaísmo são a espontaneidade da arte pautada na liberdade de expressão, no absurdo e irracionalidade. Tá? Letra F. Surrealismo. Surrealismo ligado ao universo dos sonhos. Então, quando se diz que o surrealismo é ligado ao universo onírico, quer dizer que está ligado a esse universo dos sonhos. Então, muito relacionado com a subjetividade, com o inconsciente, né? Uma tentativa de acessar o inconsciente. Aqui como resposta eu coloquei: esse movimento era caracterizado por uma arte impulsiva, fantástica e onírica. Tá? Questão 15. Quais eram os principais objetivos dos modernistas brasileiros? Aqui eu sempre bato naquela tecla, né? Então, o objetivo era de contestar, de se voltar contra, enfim, de fazer uma espécie de embate contra a arte clássica, a arte acadêmica, o simbolismo, o parnasianismo, né? Então, uma tentativa de trazer uma nova forma de se fazer arte. Então, para fazer isso, os artistas eles procuravam absorver as ideias das vanguardas europeias, né, ou da cultura europeia de modo geral, do início do século XX, e trazer isso para o Brasil e dar características brasileiras para a arte. Então, aqui como resposta, para ficar bem completinho, eu coloquei: os artistas modernistas declararam o rompimento com o tradicionalismo cultural associado às correntes literárias e artísticas anteriores, o parnasianismo, o simbolismo e a arte acadêmica. Defendiam um novo ponto de vista estético e o compromisso com a independência cultural do país, fazendo do modernismo sinônimo de estilo novo. Dessa forma, tinham como objetivo principal assimilar as inovações propostas pelas vanguardas europeias, mas trazendo para o contexto brasileiro e agregando elementos da nossa cultura para criar uma arte que fosse inteirada com o novo, principalmente com a identidade brasileira. Tá? Então, de maneira muito resumida, isso, né? De propor um rompimento com aquilo que eles consideravam antigo, né? Que é a arte clássica,
que é o parnasianismo, que é o simbolismo, e trazer um frescor, uma nova forma de se fazer arte, e uma forma que era capaz de ser representativa de fato do Brasil, né? Uma coisa que fosse ao mesmo tempo muito brasileira, muito nacional, e que fosse também moderna, que pudesse conversar com o que se fazia de arte na época e que inclusive conversa com o que se faz em arte até hoje, tá? Então, bom trabalho, vou preparar o material para a próxima semana e a gente começa um novo conteúdo. Até mais!